Em 1986, nas águas cristalinas do arquipélago de Ryukyu, ao sul do Japão, um mergulhador, chamado Kihachiro Arataki, fazia o que parecia ser mais uma expedição rotineira à procura de novos pontos de mergulho. O que ele encontrou, no entanto, desafiaria tudo o que a arqueologia e a geologia sabiam até então. Uma estrutura colossal de pedra, com plataformas retangulares, degraus perfeitos, paredes lisas e ângulos retos. Algo que parecia construído. Ali, próximo à ilha de Yonaguni, a cerca de 25 metros de profundidade, repousava um dos maiores mistérios submersos da humanidade. Uma descoberta que mudou tudo. Quando as primeiras imagens da estrutura de Yonaguni vieram à tona, houve uma mistura de espanto e ceticismo. Muitos se perguntavam: como algo tão simétrico, com formas tão precisas, poderia ser obra da natureza? Outros, mais ousados, cogitaram que ali estaria uma cidade inteira, engolida pelo mar milhares de anos atrás. Mas o que exatamente foi encontrado? As características misteriosas da estrutura. A estrutura principal de Yonaguni é gigantesca, com aproximadamente 150 metros de comprimento, 40 metros de largura e cerca de 25 metros de altura. Uma verdadeira montanha subaquática de pedra, mas com características que destoam de qualquer formação natural já registrada naquela região. Plataformas retangulares perfeitamente niveladas, como se fossem praças ou fundações de edifícios. Degraus amplos e uniformes, como grandes escadarias talhadas com precisão. Paredes lisas com cantos retos de noventero, o que sugere o uso de ferramentas ou técnicas de escultura. Uma formação que lembra um trono esculpido na rocha, posicionado no centro de uma espécie de salão. E não para por aí. Ao redor da estrutura principal, existem outras formações menores, que sugerem avenidas, portais e canais, como se fosse uma cidade planejada. Formação natural ou obra de mãos humanas. A grande polêmica em torno de Yonaguni é justamente essa. Seria uma incrível obra da natureza, esculpida ao longo de milênios por correntes marinhas, erosão e atividade sísmica, ou estamos diante de uma construção feita por uma civilização antiga que desapareceu nas profundezas do tempo. A visão dos geólogos. Muitos geólogos japoneses e internacionais acreditam que Yonaguni é o resultado de processos naturais. Segundo eles, a rocha sedimentar da região, composta principalmente de arenito e xisto, tende a se fraturar de forma retilínea devido a terremotos, o que explicaria os ângulos retos e as formas planas. Eles apontam que a região é extremamente ativa em termos geológicos e que os terremotos frequentes poderiam simular uma aparência esculpida. A teoria dos arqueólogos alternativos, já estudiosos mais ousados como o professor Masaki Kimura, da Universidade de Ryukyu, afirmam categoricamente que Yonaguni é obra humana. Kimura passou mais de 15 anos estudando a estrutura e acredita que ela faz parte de uma civilização avançada que viveu há mais de 10,0 anos, ou seja, antes da última era do gelo. Ele argumenta que marcas de ferramentas são visíveis em algumas superfícies e que a disposição geométrica das estruturas é muito precisa para ser natural. Além disso, Kimura identificou o que seriam gravuras rupestres e hieróglifos gravados em pedras próximas ao local. Se essa hipótese for verdadeira, ela reescreve completamente a história da civilização humana, indicando que sociedades organizadas, com capacidade de engenharia avançada, existiam muito antes do que os livros de história afirmam. Uma cidade submersa pré-histórica. Se Yonaguni for mesmo uma cidade antiga, o que teria acontecido com ela? A teoria mais aceita por aqueles que acreditam na origem artificial da estrutura é que ela teria sido submersa devido ao derretimento das calotas polares no final da última era glacial, há cerca de 12.000 anos. Esse evento causou uma elevação abrupta do nível dos oceanos que teria engolido cidades costeiras ao redor do mundo. Esse mesmo evento, segundo teóricos da pseudoarqueologia, poderia explicar outras estruturas misteriosas, como as ruínas de Dwarka na Índia, as construções megalíticas submersas em Cuba e até mesmo a lendária Atlântida. E, se for real, se aceitarmos que Yonaguni foi construída por seres humanos, isso muda tudo. A arqueologia tradicional sustenta que as primeiras civilizações organizadas surgiram há cerca de 6.000 anos, na Mesopotâmia. Uma cidade com engenharia complexa, datando de 10.000 anos atrás, colocaria o Japão como berço de uma cultura tão avançada quanto misteriosa e até hoje completamente desconhecida. Isso significaria que a humanidade teria atingido altos níveis de conhecimento antes mesmo da invenção da escrita, da agricultura em larga escala e das grandes cidades conhecidas. O que dizem os céticos?
Críticos das teorias alternativas acusam os entusiastas de estarem vendo padrões onde não há, algo conhecido como pareidolia, o mesmo fenômeno que faz você ver rostos em nuvens ou formas humanas em rochas. Segundo eles, é comum que o cérebro humano procure simetria e intencionalidade em formações naturais. E como Yonaguni está em um ambiente altamente influenciado por correntes marítimas e terremotos, é fácil encontrar padrões que parecem feitos pelo homem, mas os argumentos céticos não explicam tudo. Como justificar degraus perfeitos, cantos retos repetidos em vários pontos, ou marcas que lembram ferramentas? E as imagens? Elas falam por si mesmas. Diversas expedições já registraram imagens de Yonaguni, tanto por vídeo quanto em fotografias de alta definição. As filmagens mostram claramente degraus simétricos, paredes lisas e até um tipo de avenida que leva a um pátio central com suposto trono. Muitos que assistem aos vídeos ficam convencidos apenas pelas imagens. O local transmite a sensação de ordem, de arquitetura, de propósito. É difícil acreditar que aquilo surgiu por acaso. E é exatamente essa a força de Yonaguni. É visualmente convincente demais para ser ignorada. Outras anomalias ao redor, além da estrutura principal, há registros de outros elementos curiosos na região. Pedras com furos circulares que poderiam ter sido usadas para a amarração de barcos. Túneis estreitos e passagens internas como se fossem corredores ou câmaras ocultas. Monólitos isolados lembrando pedras de observação astronômica. Tudo isso reforça a ideia de que Yonaguni poderia ter sido parte de uma civilização que deixou rastros de sua existência e foi apagada pelo tempo e pela água. A ciência ainda não chegou a um veredito décadas após sua descoberta. Yonaguni continua sendo uma incógnita. Não há consenso entre geólogos, arqueólogos e historiadores. Alguns preferem não arriscar e deixam a pergunta em aberto. Outros seguem estudando e mergulhando nas profundezas da dúvida. O que se sabe com certeza é que o lugar existe e é impressionante. A estrutura está lá, submersa, esperando por respostas que talvez nunca venham. Esse é Fortudo Birthday. Se um dia for confirmado que Yonaguni é de fato uma cidade submersa construída por humanos há mais de 10.000 anos, isso reescreverá completamente o que sabemos sobre a origem da civilização. A história da humanidade pode ser muito mais antiga, mais complexa e cheia de mistérios do que imaginamos. E você? Você acredita que Yonaguni é uma simples formação natural esculpida pelo mar? Ou será que estamos diante de uma cidade perdida de uma civilização esquecida? Deixe seu comentário, curta o vídeo e se inscreva no canal. Você não vai acreditar mesmo para mais mistérios como este.